Olá pessoal, eu sou o Johnny Gonçalves, apresentador deste podcast O História em Movimento, e é um prazer estar aqui com você. E eu só peço duas coisas, é muito simples: deixe seu like e se inscreva no canal, que nos ajuda demais. Se você acredita nesse projeto, se você assiste os nossos vídeos, é só deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, e a gente vai conseguir manter aqui esses vídeos e ouvir muitas histórias e aprender muito. E hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante, que impacta as nossas vidas, impacta a minha, a sua, eu tenho certeza, e que desde criança nós já temos acesso a isso, mas não com muita educação. A gente tem erros, tem uma série de dúvidas. Eu chamei ela, Janina Jacino, eu não errei. Educadora financeira. Tudo bem, Janina? Tudo bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Pode ser boa noite também, Janina. Pode ser bom dia. É verdade. Porque a internet permite isso. As pessoas podem assistir em qualquer horário, Janina. Esqueci desse detalhe. Tranquilo, Janina. Janina, o que você está fazendo hoje, Janina? A minha formação é contadora. Eu tive escritório de assessoria contábil por mais de 30 anos. Mas de 2012 para cá eu estou dedicada à atividade profissional de educadora financeira comportamental. Olha o detalhe do comportamental. Comportamental. Então acho que a gente já tem que começar por aí. O que é esse comportamental, Janina? Pois é, a educação financeira, não existe um método e uma fórmula única para solucionar as questões, porque as questões são muitas. Não é só de endividamento, mas de sonhos, de projetos que muitas vezes as pessoas não conseguem realizar. E por quê? Porque elas não param para observar onde que começou a sua relação com o dinheiro. Isso é fundamental. Se você entende a sua relação com o dinheiro, você consegue avançar. E esse é o primeiro passo, por isso comportamental. A minha relação com o dinheiro começou quando minha mãe pedia para eu ir ao mercado e falava: se você trouxer tudo, você ganha uma moeda. Aí começou minha relação com o dinheiro. Começou errado, Janina, minha relação com o dinheiro? Não existe certo e errado. É muito interessante o que você falou. Mas às vezes eu gastava, sabia? Por isso que eu estou falando que é interessante. Ela te oferecer e te dizer fica com o troco não é o problema. E não é nem o problema. Ela talvez não tenha pensado em dizer o que você fazer com aquilo. Então você acabou de dizer, gastava. E não conseguia entender o valor... Chiclete, chocolate, fliperamas. O valor daquela moeda mágica, que eu digo que o dinheiro, para a criança, é uma moeda mágica. Olha quanta coisa que você fazia com o troquinho. É verdade. Então isso é que é muito complexo. É verdade. E agora eu vou fazer uma pergunta, mas assim, o conceito de educação financeira, Janina, de um modo geral, me parece, você vai me falar se eu estiver errado aqui, que é algo que está muito na moda agora. Muita gente falando sobre isso. Que eu não lembro disso antigamente, assim, entendeu? Você percebe isso também, essa preocupação? Ô Johnny, a educação financeira... Isso que você me perguntou, que falam muito, é muito bom sobre um aspecto e é muito ruim sobre outro aspecto. O aspecto que é ruim é porque a educação financeira, ela não é uma profissão, não existe um método, não existe algo específico. Então as pessoas se aventuram e dizem, eu vou ser educador financeiro. E não tem nada que o impeça de fazer isso. Você percebe isso quando você vê o cara falando. Então, nesse aspecto é muito sério, porque é muito delicado. Você não pode lidar com as pessoas assim. Não é porque deu certo para você, vai dar certo para mim. Nós temos realidades totalmente distintas. E é muito bom por outro aspecto, porque está abrindo não só um mercado, mas as pessoas estão percebendo que a vida gira em torno do dinheiro. Se você está aí, se eu estou aqui para eu me deslocar, você viu, eu precisei comer, luz, tudo, internet, tudo envolve dinheiro. Então nós precisamos falar disso para que possamos aprender a lidar com isso. Senão nós vamos continuar com essa lista que não tem fim de endividados. Bom, muito bom você falar sobre isso, porque agora nós vamos entrar com o dedo na ferida, Janina. Eu quero falar sobre isso porque eu vejo muita gente na internet falando sobre educação financeira, sobre dinheiro, e meio que vendendo um sonho. Sabe aquele sonho de
você vai ser milionário se você usar a minha técnica. Se você comprar criptomoeda X, amanhã você já vai acordar com muito dinheiro. Você tem que fazer esse investimento, tem essa ação, como se fosse um passe de mágica. E eu não acredito que seja assim. Não é. Como é que é, Janina? Fala pra mim. É muito boa a maneira como você traz à tona isso, porque você traz com um linguajar muito acessível, e é por aí o caminho. E você falou uma coisa, assim como você comentou, que as pessoas falam muito de educação financeira, as pessoas falam muito de dinheiro, e agora as pessoas falam muito de sonho. Sonho, sonho. O que é um sonho? O que é o teu sonho? Pode ser um sonho de padaria. E não é, gostei, também que custa dinheiro, e também custa dinheiro. O Nick gosta de sonho. Então, é muito complexo isso, porque você sabia que às vezes o sonho não é nosso. Por quê? Não, nós absorvemos. Por exemplo, assim, uma criança que passou a vida inteira, os pais tendo problema de aluguel, sendo despejado ou não, mas aquela coisa, qual é o sonho? Eu vou dar uma casa para minha mãe. Exatamente. Então o sonho muitas vezes não é dele, é para dar uma casa para a mãe. Então o sonho é da mãe, se é que é da mãe, porque não é porque a pessoa passou por tudo isso, o sonho dela é ter uma casa. Eu tenho uma história muito interessante de uns jovenzinhos que a mãe ficou viúva e passou anos cuidando do pai deles. E eles disseram, agora nós vamos dar uma casa para a mamãe, porque mamãe isso, mamãe aquilo. Essa era a percepção deles. Quando eles levaram a mãe para dizer que um comprou um apartamento, a mãe disse, quem foi que disse que eu quero um apartamento? Nossa. Eu quero sair livre, viajar, sair pelo mundo. Eles não sabiam. Você percebe como essa questão de sonho é muito delicado, e você tem que saber se o sonho é teu, e se você tem dúvida do sonho do outro, pergunta se é esse o sonho da outra pessoa. Entendi. Então, Janina, o que eles vendem como sonho não sei se a palavra é essa, eu falo leviano, não. mas não é uma regra. Não, isso sim, não é uma regra, é o sonho dele. As pessoas têm uma ideia equivocada que toda pessoa quer ficar rica. Quem foi que disse? Outra coisa, o que é ser rico? Essa é uma boa Aí pergunta. eu pergunto para você... Eu vou te fazer essa pergunta. Gostei dessa pergunta, eu vou fazer para você. Aí eu te o que é ser rico, Janina? Então, eu faço a pergunta para você. Qual é a diferença entre ser rico e ser endinheirado? Bom, qual é a diferença de ser rico e ser endinheirado? Muito bom! É isso o detalhe da educação financeira comportamental. Mas eu quero descobrir ser agora, rico, meu querido, para mim, na minha opinião, isso é uma opinião minha, é aquela pessoa que ela já vem com histórico. Ela tem todo isso. Sabe os famosos nascer em berço de ouro? Sim, herdeiros. Assim. Ele tem todos signos, mensagens, atitudes e coisas de quem é rico. Lógico que você também pode ganhar, fazer dinheiro, criar muito dinheiro e passar para esse patamar. Mas não esquece que você vai ter que caminhar uma trajetória que essas crianças que hoje são adultos ricos, eles transitaram tranquilos, então, naturalmente. Pelo que eu entendi, vai além da condição financeira. Vai além da condição financeira. O ser rico não é ter isso ou ter aquilo. O ser rico é um conjunto de informações, até de conhecimento, muitas vezes. O dinheiro faz parte disso. Essas crianças, filhas de pessoas ricas, elas viajam desde a mais tenra idade, mesmo que elas não estudem, elas sabem onde ficam os países, o que fazem, as características. Você tem que passar por tudo isso. Então, ser endinheirado que não tem problema também, mas eu acho que muitas pessoas e muito desses programas e desses, você vai ficar rico? Não, você vai ser um endinheirado. O que é um endinheirado, então? É quem tem dinheiro. Tem o dinheiro, mas não necessariamente é rico. Ele tem dinheiro e não necessariamente é rico. É possível muito ter interessante. dinheiro e ser pobre. Sim, você não é que é possível ter dinheiro e ser pobre. Automaticamente as pessoas te colocam na condição de rico. Certo. Quantas pessoas, Johnny, olha para mim e diz assim, a Janina é rica.
Oi? Depende qual é a tua referência. Quantas pessoas acham que o fulano é rico porque tem um carro? Às vezes ele comprou em 60 vezes esse carro. Exatamente. Aí ele trocou de carro. Aí ele comprou um apartamento. Isso não é ser rico. As pessoas ricas, elas estão num patamar que elas não estão nem aí em querer saber. Inclusive, muitos não sabem nem quanto que é o valor do salário mínimo. Então vamos lá, tivemos um conceito importante aqui. Você pode estar endinheirado, Sim, você pode estar com muito dinheiro na conta, e não obrigatoriamente ser rico. e não obrigatoriamente ser rico. E eu vou dar aquele exemplo que nós conversamos aqui um pouco antes, do lutador, do Evander Holyfield. Lembra do Evander Holyfield, Mick? Ele ganhou muito, ele ficou endinheirado, mas ele mesmo declarou que ele gastava mais do que o dinheiro, e ganhava muito dinheiro, né? Do que ele ganhava com as lutas. E isso, com o tempo, corroeu todo o patrimônio dele. É uma situação que você vê frequentemente? Você quer ver um exemplo, um detalhe muito interessante? Você acredita que ganhou dinheiro, que ficou rico. Aí você vai lá e compra literalmente uma mansão. Só que você, na condição de não rico, você não tem noção o que é para manter uma mansão. Você precisa de um piscineiro, você precisa de um jardineiro, muitas vezes você precisa de um porteiro, você precisa de uma governanta para cuidar dos demais funcionários de cada um com uma função. Isso é ser rico. Você vê a distância, então eu fico muito sensibilizada com essas fórmulas mágicas de ficou rico, ficou milionário. Tem uma moça aí, outras tantas, eu fiquei rica, eu fiquei milionária, meus pais eram pobres, tá bom. Essa é a tua concepção de rico e milionário, e eu respeito. Mas eu te pergunto, essas pessoas frequentam esse meio de pessoas, que nem a gente diz, quatrocentonas? Sim. Eles frequentam um meio criado desses novos ricos, o antigo chamado, que antigamente não, um pouco atrás chamava dos emergentes, é quem ganha dinheiro e é rico em termos, mas ele é um emergente. Agora o rico é aquele que... Ele não tem essa noção que você falou. Ele tem né? DNA de rico, Entendi, né? Eu acho que ser rico é meio DNA. Entendi. Isso é problema? Não é problema, Johnny, porque antes ser endinheirado do que não ter dinheiro. Sim. Mas por isso Mas que eu que tipo falo... de relação que você vai ter com o dinheiro? Então, e outra coisa, uma pessoa que mora na periferia da periferia da periferia, ela me vê você, vê o teu carro, vê onde nós estamos. Nossa, olha, aquele cara é rico. É, referência, né? Você entendeu? E um outro, que nem eu, você, se não tiver muita informação e ver um outro cara numa limusine, motorista, que vai dizer assim, olha, aquele cara é rico. Não sei. Janina, então eu acredito que nós temos que dar um passo atrás aí. Porque a internet, ela tem criado esses novos ricos, e ok também, Isso. Ainda bem que você falou, novos ricos, e conseguiram, e tá tudo certo. Mas é como se, pelo que eu estou entendendo que você está falando, o dinheiro chegou até mim, mas eu não tenho educação financeira. Não tem educação então financeira. Eu vou dar muitas cabeçadas, vou cometer muitos erros e não vou ser aquele rico que já está acostumado, já tem essa cultura de lidar com dinheiro e com patrimônio. Você sabe, Johnny, isso também, mas não só isso. Não é só eu vou dar cabeçada, porque hoje até tem acontecido pessoas que ganham na loteria, jogadores, esses influencers que ganham e recebem dinheiro, de repente uma bolada, e ficam, e tem profissionais que os auxiliam, os acompanham e os ajudam muito, coaches inclusive, eles acabam educadores financeiros. Eles acabam investindo em negócios, e até não é essa a questão. É um conjunto de informação que foi o que eu falei para você. Ser rico está no DNA. Entendi. Você pode mudar o seu DNA? Pode. Mas você vai ter que fazer todo esse caminho, toda essa trajetória. E é isso que eu digo que fica um vácuo, né? Fica uma lacuna aqui. Que leva tempo isso. Sim, é a mesma coisa que a pessoa que não teve oportunidade de estudar e vai para a faculdade aos 40 anos. Ele vai aprender? Ele tem chance? Tem, mas ele vai ter que fazer toda aquela trajetória quase que num outro ritmo. E para evitar que você se dê mal com o dinheiro, se você ficar endinheirado, a Janina está aqui para te educar financeiramente, para mostrar para você, vamos dar um passo atrás agora,
E vamos falar com a maioria da população brasileira. Ótimo. Que está endividada, que vê o seu dinheiro corroído pela inflação, que gasta em coisas que talvez não são importantes, influenciadas por publicidade, por várias coisas. E aí, Janina, vamos falar com a classe D, com a classe C. Como é que você enxerga a relação do dinheiro com essas classes no Brasil? Mais uma vez, você deu um conjunto de informações muito importantes. Você deixou bem determinados os motivos. Primeiro, educação financeira não é só para quem está endividado. Ao contrário, a educação financeira ela é preventiva, principalmente a educação financeira comportamental. Ela te ajuda a você lidar com o dinheiro de uma forma tal que não venha a se endividar. E isso tem toda uma postura, uma trajetória e uma compreensão disso tudo para que você se respalde. E uma coisa eu digo, uma vez eu recebi uma ligação de um jornalista, de um grande jornal, e disse: Janina, eu quero te entrevistar. A primeira pergunta que ele fez foi assim: uma pessoa que mora na periferia ganha um salário... uma pessoa que mora na periferia ganha um salário mínimo, ela tem condições de guardar algum dinheiro? Aí eu disse assim: oi? Como quem diz, como assim? Aí eu te pergunto, quem é essa pessoa? É jovem? Não é jovem? É casado? Tem filhos? Paga aluguel? Estuda? Não estuda? Você percebe? Trabalha longe de casa? Trabalha longe de casa. Você percebe como as pessoas, de forma preconceituosas, elas já partem do princípio. Eu, por exemplo, conheço uma menina que mora na periferia da periferia e ela foi fazer intercâmbio. Porque o pai nunca deixou ela tocar no dinheiro dela, porque ele disse: filha, se eu conseguir te cuidar de você até agora, quando ela entrou no estágio, ele não deixou ela usar. Financeira. Ele disse: guarda, o papai te sustentou até agora, não te faltou nada, continua. O que ela fez? Ela guardou, fez o estágio dela, juntou o dinheiro e foi fazer intercâmbio. E ela mora na periferia da periferia, mas os pais nunca pagaram aluguel, construíram devagarinho a própria casa. Então você vê como é carregado de preconceito. Então eu digo, não é o que você recebe, não é o que você faz de dinheiro, é como você lida, como que você administra e diante da tua realidade. Entendi. Outra coisa que eu falo muito, aprenda, eu falei muito isso durante a pandemia, aprenda a monetizar suas habilidades. Acabei de conversar com um menino que tem um hobby de 3D, que eu nem sabia. Muito bem, de repente, amanhã depois ele precisa, ou ele dá aula, ou ele, sei lá. Canal na internet. Exato, o que é isso? Monetizar uma habilidade tua. As pessoas têm que aprender a fazer isso. É crime. Ah, mas para, eu faço isso com o pé nas costas. Você faz, mas a pessoa que precisa do teu trabalho, ela não faz. Eu gosto e ela vai uma pagar. Pessoa que faz um bolo gostoso. Pronto. Você percebe como tem muito detalhe nessa história toda e que, no fundo, as pessoas se endividam. Lógico, tem muitas questões. Eu não estou dizendo que é simples e que é fácil e que também é solução assim. Mas eu estou dizendo que a educação financeira comportamental, ela te chama a reflexão da tua realidade. E você só pode trabalhar com a tua realidade. E outra coisa, com o momento presente. Ah, mas no futuro, eu não posso pensar no futuro se eu não tiver conhecimento total do meu presente, da minha realidade. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, como eu fui burro. Esquece, você não vai mais recuperar. Qual é o teu ponto de partida? A tua realidade. Traz tudo o que você fez ou deixou de fazer certo ou errado para o momento presente. Esse é o teu ponto de partida. É aqui que você está. Quanto que você deve, quanto que você não deve, quanto que você tem de dinheiro, quanto você tem de reserva, para quem que você precisa pagar. Tá, trouxe para cá? Então tá, esse é o teu ponto de partida. Entendi. Muito bom, Janina. Janina, agora eu sei que nós não podemos generalizar. Não. Mas eu vou ter que te fazer essa pergunta pensando em quem vai estar assistindo isso aqui. Vamos pensar aqui no assalariado brasileiro que corre ali para comprar comida, que gasta com energia, com água e que não é um endinheirado, não é um rico. Num primeiro momento,
mesmo a gente não considerando a idade, o sexo e tal, recebi o salário. Como é que você direcionaria essa pessoa para se organizar? Eu acho que eu vou usar essa palavra. Perfeito. Para se organizar e ter uma melhor relação com o dinheiro. Para que não chegue o cara recebe dia 5, no dia 15 acabou já, entendeu? Então, deixa eu falar uma coisa até para aprimorar a educação financeira comportamental. Eu fiz uma pós-graduação de neurociência da aprendizagem, que era justamente para entender como que as pessoas aprendem, como que elas absorvem. Então, a primeira coisa, e que isso é fato, é você trazer e enxergar. Porque você me fez uma pergunta bem interessante. A pessoa recebe e ela só sabe que está lá no banco. Pegue um papel, uma caderneta, uma folha e coloque o valor disponível, líquido, real que chegou para você. Enxergue aquilo, observe. Tá, você anotou, isso é o que entrou para você. Numa outra folha, você faz um levantamento de tudo que são as despesas fixas, reais, verdadeiras, que você não pode abrir mão, seja aluguel, água, luz, sabe, que você faça esse levantamento. Depois disso, você vai gradativamente, se você tiver dúvida, puxa as suas dívidas. Dívida. Se você tiver dívida, puxa. Se você enxergar tudo aquilo... Tudo isso anotando, né? Tudo isso anotando. A neurociência fala, você absorve de uma forma diferente. O Johnny, sem perder o fio da meada, eu faço um atendimento que eu chamo de AFICO, Atendimento Financeiro Comportamental. É online, então a pessoa está aí, eu estou aqui. Só quando eu peço para as pessoas fazerem esse levantamento, para eu ter um ponto de partida, para poder auxiliá-las, muitas já dizem, gente, eu nunca olhei isso. Eu não sabia que o banco estava me cobrando isso. Eu não sabia que tal coisa já parei de pagar. Por quê? As pessoas, Johnny, você pode não acreditar, não só não sabem quanto que gasta, como a maioria não sabe nem quanto que recebe. Você vai dizer, isso não existe. Existe. Eu trabalho com isso. Quanto que você recebe? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos quanto? Sei lá, arredondando dá tanto. Se você for comprar alguma coisa e faltar 10 centavos, ele vai dizer arredonda e tira os 10 centavos. Então, por que você faz isso com os seus recursos? Então, vamos lá. A primeira lição, acho que eu aprendi aqui, é colocar no papel. No papel. Coloca. Quanto eu ganhei de salário aqui? Tanto. Foi isso que veio, é isso que eu tenho, tá? Esse é o meu ponto de partida. E muitas vezes você tem duas coisas que às vezes você descobre. Uma, que realmente você está endividado porque o que você está recebendo não comporta a tua realidade. Era isso que eu ia te perguntar agora. O cara pegou, vou dar um exemplo aqui, vai, o Daniel. Daniel pegou lá o papel, colocou o seu salário, colocou as despesas e viu que o que ele ganha não comporta o que ele gasta. Não está comportando o que ele gasta. Aí é que entra uma ferramenta, aí vou fazer... Aí ele liga para a Janina. Janina, pelo amor de Deus. Exatamente, liga para a Janina, que a Janina tem uma ferramenta chamada RRDD, Registro de Receitas e Despesas Diárias. Você não fica refém dessa ferramenta. Você a utiliza por 90 dias. Qual é a primeira reação os primeiros 30 dias? Uau! Por quê? Essa ferramenta é assim. Digamos que você compra água todo mês. Vai ter uma única anotação lá, água. E você vai ter uma lista de todos os dias que você comprou a água. Aí você chega para mim no final do mês, no meu atendimento, eu digo, quanto você gastou de água? Ou melhor, a pessoa mesmo fala, você acredita que eu descobri que eu gasto de Uber tanto? Você sabe que eu descobri que eu gasto de pizza tanto? Depois da anotação. Por quê? Porque cada folhinha ela vai te trazer cada um dos itens. Não é aquilo, eu gastei hoje isso. Entendi. Quando você faz isso, por isso que eu digo que é comportamental, aí você diz assim, por que eu faço isso? Eu posso eliminar isso, eu posso eliminar aquilo em prol de descobrir. Por isso que o meu dinheiro não está dando, por isso que eu não estou dando conta. Então a pessoa vai identificar a partir daquela anotação, com o método que você ensinou, a sua realidade. A sua realidade e coisas que ela pode tirar até.
E acredite, Johnny, as pessoas ficam assim, porque é só uma balinha, tem alguns educadores financeiros que dizem que é ridículo essas anotações. Ridículo é você não entender para onde vai o teu dinheiro, que a maioria chega para mim e diz, Janina, eu não ganho mal, mas eu não sei o que eu faço com o dinheiro. Por quê? Porque você vai gastando. Outro dia uma moça falou para mim assim, apesar de todo esse meu descontrole, eu te procurei porque eu quero fazer algo a mais, mas eu sou controladinha, eu não devo nada para ninguém. Você sabe, quando eu vejo que a minha conta vai ficar no vermelho, eu paro de gastar. Como assim? Vai ficar no vermelho e você para de gastar? E aí tem outras coisas, a reserva, né? A importância da reserva, que foi isso que a gente viu muito na pandemia. As pessoas não tinham uma reserva. A reserva de emergência, né? Não é reserva de emergência. Não é, a educação financeira da Janina. Por que, Janina? A reserva de emergência, muita gente Vamos lá, fala... o que eu aprendi? 6 meses do que você ganha, não é isso. Isso está certinho. É a titularização dado para a tua reserva. Olha só. Reserva de emergência, ela te remete à adversidade, a acidente, a problema, a coisas que você não tinha pensado que fosse acontecer. Eu chamo de reserva estratégica. Você tem a reserva estratégica e você tem o teu orçamento mensal, e quando você faz, depois eu oriento, depois da RRDD e tudo, e quando você faz, você já separa o dinheiro da tua reserva estratégica. A reserva estratégica, por exemplo, Johnny, amanhã virei tua amiga, amanhã você vai para o exterior e os amigos sabem que você está chegando. Gente, o Johnny vai chegar, vamos nos reunir, receber ele, fazer uma festinha surpresa. Você não faz parte do teu orçamento esse dinheiro para contribuir nessa festinha surpresa do Johnny. Eu pego dessa minha reserva estratégica. É alguma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Entendi. Por isso que ela é estratégica. Deixa lá. Pode precisar, porque o carro quebrou, tudo pode. Mas você vai repor depois. O que é uma reserva? É aquilo que foge do teu orçamento. Então, você não faz parte do teu dia a dia, não faz parte do teu orçamento, mas você sabe que tem um valor lá. Só que tem um detalhe, você fez a tua reserva estratégica, o Johnny não chegou, eu não gastei com nada extra, eu tenho lá, sei lá, eu tenho reserva estratégica, eu comecei esse mês, eu tenho R$500 de reserva estratégica. Isso vai comportar isso, você que decide qual é a tua reserva estratégica, você tem lá essa reserva. Se você tem essa reserva, é para alguma coisa que fugiu do teu orçamento. Só que você tem uma outra reserva. Que eu chamo da reserva, que nada mais é do que a reserva dos sonhos, eu chamo da reserva imexível. O que é? Você estipula os sonhos que você quer realizar e você, na hora que faz o teu orçamento, você separa esse dinheiro para realizar os meus sonhos. É para eu, que nem a menina, ir fazer um intercâmbio no exterior. E eu ainda deixo essa reserva estratégica. Por quê? Se você não tem reserva estratégica e vai direto e faz a reserva dos teus sonhos, você concorda que se o teu carro quebrar, você diz, poxa, eu não posso ficar com o carro quebrado. Você vai lá e mexe no dinheiro dos teus sonhos. E isso tem um fator emocional muito forte. Muito. E você triste vai ficar triste, até. Decepcionado. E aí você chega com aquela sensação, não adianta, pobre não dá para guardar mesa e não sei o quê, e aquelas coisas, e você começa a acreditar que você, que nem eu digo, né, nasceu para sofrer, que é pobre mesmo e que não tem direito de sonhar. Olha só, hein, tá vendo? Então, mesmo você, que, como a Janina disse, não é um rico, não é um endinheirado, você pode ter uma relação melhor com o dinheiro. Sim. E, Janina, eu vou agora, a gente vai entrar nos assuntos aqui mais espinhosos, hein? Tocar o dedo na ferida agora, hein, Miki? Vamos lá. Cartão de crédito, Janina, cartão de crédito. Eu já fiz isso e às vezes gasta mais no cartão de crédito do que havia imaginado, e aí a fatura chega e parcela, mas não parcela a fatura, não parcela a dívida, e aí vira uma bola de neve. O que fazer, Janina? Que deve ter milhões de pessoas. Ter educação financeira, comportamental e aprender a utilizá-lo, porque ele não é vilão. O cartão de crédito, ele não é o vilão da história.
O vilão da história é a tua falta de conhecimento da tua relação com o dinheiro e qual é a função do cartão de crédito. Por que te deram? O que é o crédito? Se não um valor que disponibilizaram antecipado para você pagar depois. É um fiado, né? Porque cartão de crédito não deixa de ser uma dívida se você o utilizar. Então tem gente que diz assim, eu não tenho dívida, eu pago o cartão de crédito integral todo mês. Tem. Enquanto você não pagou o cartão, você tem a dívida do cartão. Tanto que se acontecer qualquer coisa e você não tiver todas essas reservas e aconteceu alguma coisa, você já está lá todo enrolado, que nem você falou, com o cartão de crédito. Ou seja, se eu tenho essas reservas, eu já consigo resolver situações como cartão de crédito. Adversidades. O cartão de a função da reserva não é para pagar o cartão de crédito. Mas ele pode se tornar uma adversidade? Ele pode se tornar se você não souber utilizá-lo, que nem você mesmo manifestou. Eu cansei de gastar mais do que tinha. Nós vivemos num país capitalista, e eu digo que é um capitalismo perverso e bastante perverso. Por quê? Se você tem um salário bruto de 5 mil reais, senhor, por que um banco te dá um limite de 3, 4 mil e ainda te dá um cartão de crédito, que nem uma moça que eu atendi, de 7.500? É uma corda para você se enforcar. Ele está te dando ali, exatamente, da corda que vai enroscado. E ele sabe disso? Lógico, é o que eu falei, é um capitalismo selvagem, perverso. Faz parte. É por isso que eu digo da importância da educação financeira. Aí eu sou contra os bancos? Não. Eu sou contra os financiamentos? Não. Eu sou contra o cartão de crédito? Não sou contra nada disso. Eu sou a favor da educação financeira, que nada mais é do que entenda o que você está fazendo. Eu tenho um canal no YouTube, que faz tempo agora que eu não gravo, que uma vez eu disse, você tem certeza que esse dinheiro é teu? Porque tem gente que não entende o que é o limite do cheque especial. Eu já fiz isso. E o limite do cheque especial, gente, é o empréstimo mais caro que existe. Ele é fácil, ele é simples, ele está ali à tua disposição. Você não precisa assinar nada, é só utilizá-lo. Mas é muito caro. E é um empréstimo. Então, você tem que entender, gente, eu digo educação financeira, comportamental, é você entender tudo isso. É fácil, eu volto a dizer, não, tem pessoas que realmente não conseguem entender, mas é possível. Eu tenho paciência, empatia, linguajar próprio, tudo que você Janina, precisa. você não vai brigar com a pessoa e falar, você gastou muito, você não sabe o que você está fazendo. Bem pelo contrário. É verdade. Tem pessoas que chegam, abrem a tela chorando. E eu espero e digo, fica bem, fica calmo, para tudo tem solução, calma. Outra coisa que eu falo, Johnny, você pensa que é só a classe, que nem você falou, C e D, que tem problema financeiro? Lê do engano. A classe B, ela está, eu não vou dizer toda, né? Nem posso dizer isso, muito endividada, porque eles têm muitos mais recursos, então as dívidas deles são muito maiores e eles vão rolando aquilo e o gerente ajuda e ele tem mais acesso a crédito. Ele tem acesso, ele tem um imóvel que ele dá como garantia e aquilo lá. E recentemente me indicaram um executivo que quando eu o conheci, eu disse, oi? Oi, ele disse, ai, Janina, eu estou toda enrolando. Não dá para você acreditar que se você vê aquela pessoa, sabe o cargo que ocupa, sabe o que ela faz, você diz, não, uma pessoa dessa está enrolando com o dinheiro? Tá. Por isso que eu digo, educação financeira, comportamental, é uma reflexão sobre a sua relação com o dinheiro. E é salutar, e é libertador. Acredite. Janina, tá... Eu vou tentar ser o mais simples possível na minha pergunta, pensando em quem está assistindo. Voltando ao cartão de crédito, que é uma coisa muito comum. Sim. Não fiz as reservas. Tá. Mas tenho uma dívida no cartão de crédito. Qual caminho seguir? Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas que é muito boa, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí eu sinto às vezes que é muito isso em relação ao dinheiro. Você não sabe para onde você está indo. Eu vou fazer o parcelamento da fatura? Eu vou
não vou pagar e vou esperar o banco me dar um desconto e depois eu quito. Eu vou pegar uma linha de crédito com uma taxa de juros menor para quitar isso. E aí eu queria te perguntar, você como educadora financeira, como gerir essa situação? 3 respostas que você deu que são válidas. As 3 são válidas? As 3 são válidas. Que legal. Vamos lá. Pegar uma linha de crédito para encerrar isso, mas você não esquece que você precisa fazer todo um planejamento, porque não esquece que você vai liquidar o cartão, mas agora você tem a parcela dessa linha de crédito. Por isso que eu disse, você tem que saber o que está fazendo. Certo. Outra coisa que você falou, esquece, uma hora o banco vai. É válido, só que você fica com o teu nome negativado. E outra coisa, gente, deixa eu abrir um parênteses, não existe nome sujo, tá? Nome sujo não existe. Nome sujo não é você está devendo. Nome sujo é outra coisa. Hoje em dia não falta nome sujo por aí. E são os que estão menos preocupados. Você está apenas negativado, seja pelo motivo que for, houve um desconto ali e você ficou negativado. Mas está tudo bem. Não existe nome sujo. Não diga que o outro tem nome sujo e não diga que você tem nome sujo. Aí você realmente fica com o nome negativado e às vezes vale a pena. Se você não tem de onde tirar e vai comprometer o orçamento, principalmente em situações básicas, em coisas básicas, você esquece. Porque isso é uma coisa que acontece. O banco entende depois de um tempo que você não está conseguindo pagar e dá um desconto para quitar a dívida. Você falou 3, você falou liquidar tudo, parcelamento. E o parcelamento você tem que ter muito cuidado. Você pode até parcelar, preferencialmente se você deixou uma linha, uma reserva para você não precisar usar mais, porque não esquece que o parcelamento, e se você continuar usando, você vai ter todo mês o valor do parcelamento e o que você continua gastando. Porque às vezes ele te dá o parcelamento e te dá uma linha para você continuar gastando. Então você não vai sair disso aqui. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu te digo, eu nunca respondo nada assim direto, faz isso e faz aquilo, porque eu tenho que entender a tua realidade, a tua situação. Entendi. Você tem alguma história, Gênia, de alguém que tinha uma dívida assim de cartão de crédito? Gente, eu tenho uma história que eu acho... Eu tenho diversas histórias, mas tem uma que eu acho muito interessante, que eu fazia um trabalho beneficente, né, um trabalho voluntário numa instituição antes da pandemia, lá no Tatuapé. E para vocês verem como essa questão de dinheiro é complexa. E eu fazia uma mini palestra e depois atendia as pessoas que queriam conversar comigo. Chegou uma moça assim, dando gargalhada. Eu acho que a gargalhada era mais de nervoso, mas tudo bem. Ela disse assim, Janina, pelo amor de Deus, eu estou devendo para o banco mais de 100 mil reais. Nossa. Dando risada. Lógico, tinha um pouco de nervoso. Sim, né? Mas aí sentamos, vamos conversar, tá. E, no entanto, chegou uma senhora, que é por isso que eu falo do nome sujo, que ela disse assim, Janina, eu estou com meu nome sujo, eu tenho 80 anos, eu estou com meu nome sujo. A minha netinha comprou um celular e não pagou a última parcela. E eu estou com o nome sujo. E ela aos prantos. Isso nunca me aconteceu. Gente, como que você pode dizer que uma senhorinha de 80 anos, por causa de 50 ou 55 reais, está com o nome sujo? Isso é perverso. Então, por isso que eu te digo, essa relação com o dinheiro é muito complexa. Tem pessoas que ficam desesperadas quando alguma coisa não sai como ela quer. Por isso que eu digo que é importante você entender a sua relação. Agora, as histórias são N histórias. Esse casal, esse pessoalzinho que queria dar o apartamento para a mãe disse que queria viajar. Uma outra turminha que sempre soube que a mãe queria uma joia, se juntaram, a irmã cedeu o cartão de crédito, aí cada um ia dar no mês, aí um perdeu o emprego, o outro não sei o que, abalou o casamento da mãe. No fim, a mãe acabou sabendo o que tinha acontecido e ela disse, devolvam esse anel, deixa, porque os filhos acabaram brigando entre si. Nossa. É muito complexo, John, essa questão de dinheiro. Eu digo, as pessoas matam, mandam matar, a gente sabe, faz de tudo. Mas em contrapartida, você ajuda, você realiza sonhos, você faz doações, você faz tanta coisa boa com o dinheiro. A questão não é o dinheiro, é quem está utilizando, com quem que está, quem tem o poder desse dinheiro, que vai fazer coisas boas ou coisas ruins. Muito bom, Janina. Então, essas 3 saídas, eu estou falando de cartão de crédito porque é uma coisa muito comum. Sim. Que as pessoas
enfim, usam Sim. muito e tal. Essas 3 saídas você falou que você pode considerar. Sim, você pode considerar. Se você pede um empréstimo, que nem você falou, Consignado, super, né? é super válido. Mas não esqueça que você precisa saber de tudo que envolve além disso. Tem mais alguma coisa, Janina, que eu não citei que você sabe por uma pessoa que tem essa dificuldade, por exemplo? Gente, a melhor coisa é você Coloca ter no coragem, coragem. Agora, eu faço uma live todas as segundas-feiras e eu digo, considere antes de ouvir minha live e depois. Faça agora. Acabou de ouvir esse podcast? Vai lá, senta. Não existe idade, não existe condições, não existe nada. Existe você ter coragem. Porque tem mais uma coisa, Johnny. Tem pessoas que dizem, eu devo tanto que eu nem quero mais saber. Não quero mexer nisso. E aí você nunca sabe. E às vezes, quando mexe, descobre que tem solução. Porque para tudo tem solução. Então, o primeiro passo é ter coragem, colocar no papel. Coragem, verificar. Determinação, mudar a sua ideia. Disciplina, Janina? Isso é fundamental. Isso é fundamental, né? Porque muitas palestras eu digo, parem de jogar dinheiro fora. As pessoas dizem, eu não jogo dinheiro fora. Faz a RRDD que você vai ver que você joga e muito dinheiro fora. Eu acho legal você falar sobre isso, por quê? Porque o mercado publicitário, ele é agressivo. Absurdamente. Você é manipulado em várias campanhas, em várias coisas na internet, você nem percebe. E aí você nem percebe, você está gastando também. Porque eles te convencem que você precisa daquilo. Isso. Você gosta de boné. Por favor, vamos trocar o boné. Olha quanto tempo tem. E você se convence que você precisa de um boné novo. Como lidar com isso, Janina? Porque entra uma coisa muito psicológica. Tá? Aí entra muita coisa de você. A orientação que eu dou é assim. Desculpa te interromper, Janina. Sim. Que eu ia te falar. E isso tem um fator que é muito sério, porque vamos supor que a pessoa ela não tem acesso a um celular X, aí, de uma marca X. E a propaganda é tão bem feita, mostrando aquela tecnologia, e aquilo vira um sonho para ela. Sim, e é válido. Então, como trabalhar esse sonho, como lidar com isso, como ter esse discernimento de falar assim... vou dar um exemplo. Eu conheci uma menina que ela estava no ponto de ônibus, ela reclamou, ela falou assim, poxa vida, tem que ficar esperando o ônibus 1 hora, e o celular dela era o valor de um carro. Eu falei, poxa, mas seu celular você compraria um carro. Então, isso é estranho. É meio absurdo. Você resumiu. É isso que eu ia te perguntar. Como não chegar nessa situação? Como não cair nessa ilusão da publicidade? Pronto, acho que é isso. É complexo, porque aí envolve muita coisa, nós já até conversamos nos bastidores, autoestima, sensação de não pertencimento a determinados locais, como a história que você contou, inclusive, da tua mudança de setor de trabalho. Tem muitas coisas envolvendo. Eu acho que a educação financeira comportamental, ela te chama para uma reflexão e um autoconhecimento. Por que eu faço isso? Agora, um dos conselhos, de umas orientações, né? Conselho, eu não gosto de dar conselho, é o seguinte... Resolveu comprar uma coisa? Espera. Eu tenho que comprar. Espera 24 horas. 24 horas? Espera 24 horas. É um tempo bom. Se você, nessas 24 horas, começar a titubear, será que eu devo? Não, é porque você não precisa de fato. É incrível, é um exercício incrível. É que nem mulheres que passam e dizem, aquele sapato é lindo, eu preciso comprar. Aí entra na loja, a moça diz, leva, é o útil, não sei o quê. Aí você diz pra moça assim, amanhã eu venho. Sabe por que ela não quer que você vá embora? Porque ela sabe que você não vai vir. Sabe por quê? Porque você não precisa daquele sapato. Olha só. É muito interessante. Então, quando você fala desses aspectos psicológicos, é quase que uma vigília constante de você com você mesmo. Você olha e diz, para que eu vou comprar isso? Eu preciso disso. Aí você lembra outras coisas e aquilo vai mudando. Você vai ficando, na verdade, mais atento ao que você faz, porque nós vivemos muito no automático. E não esquece também no efeito manada, né? Mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Agora eu vou mais longe. E é uma dificuldade que eu tenho também. Não só para coisas assim, celular, tênis, mas... hoje eu quero comer tal coisa. E você sabe que é muito caro.
E aí eu acredito que esse tempo é bom, porque eu vou parar pra pensar. Você sabe o que eu falo nas assim, palestras? eu tenho tanta mistura em casa, tanta comida. É isso. Eu falo assim nas palestras. Ai, porque eu preciso comer aquele bombom. Precisa dizer assim, bebe um copo d'água. Aí ela disse assim, mas não vai passar vontade. Eu disse, não, mas aí você vai esperar um pouquinho para comer o bombom. Aí sim, depois, aí você sente vontade de novo, bebe outro copo d'água. Aí eu dizia assim, quando você chegar no terceiro, você tá tão empazinado, aí você vai descobrir que não é bombom, você tá com fome mesmo. Exatamente. Então é mais ou menos isso, eu quero comer aquilo. Mas se você não tivesse condições de comprar, você ia roubar para comer aquilo? Exatamente. Você percebe, você só quer porque você pode. E não quer dizer que você não vá comer nunca mais. Não. Mas você ter... Não precisa ser naquele exato momento. Então, assim, muito do que a gente faz é por impulso? Só por impulso. Você já viu as propagandas? Os 100 primeiros vão ganhar desconto. Isso aqui só é válido até hoje tal hora. Porque ele sabe que se você não fizer, você não precisa daquilo, criatura. Se você viveu até aquele momento, você não precisa daquilo. Entendeu? E é muito complexo, é muito detalhe. E tem muita questão psicológica também, que é uma das coisas que eu quero ainda ver se eu estudo também um pouquinho para adentrar, para ajudar. Muito bom, Janina. Estou adorando esse bate-papo. E agora eu vou falar sobre uma outra coisa com você que eu já vi 1 milhão de vezes. A pessoa não tem dinheiro, a pessoa tem uma vida ali difícil. Por alguma circunstância, por competência, ele consegue uma ascensão social e beleza, tudo bem. E a partir disso, quando começa a cair mais dinheiro na conta, essa pessoa muda. Muda o jeito de tratar familiares, muda o jeito de se portar, que é como se o dinheiro manipulasse ou de alguma forma potencializasse algo que já havia dentro dele. E é uma situação que às vezes acontece, talvez essa pessoa nem percebe, pode ser que aconteça comigo, qualquer outra pessoa também. Como não deixar o dinheiro ser o seu Deus? Eu acho que essa é a palavra, assim, que te influenciar ou te mandar e isso prejudicar relacionamentos, casamentos, relação às vezes com o pai, com a mãe. Enfim, eu acho que você já deve ter visto situações como essa. Johnny, é muito complexo tudo isso que você está falando, inclusive me remete ao que você começou a falar, uma pessoa que tinha uma vida muito simples e ela de repente ascendeu. Eu falo muito, eu desenvolvo um trabalho num programa chamado Aceleradora de Carreiras, e é isso que eu falo quando elas mudam. Aceleradora de Carreiras é você ser preparada para sair de onde você está e ganhar um cargo melhor, seja de chefia, um executivo maior e tudo. Se você está aqui e você tem uma realidade, você gasta o dinheiro, você vai num determinado bar, determinado restaurante, tudo aquilo faz parte do meio... Dos padrões de consumo, né? Não só dos padrões de consumo, das pessoas com quem você convive. Entendi. Na hora que você acende, que as pessoas criticam muito e falam, o fulano agora só anda com gente assim, já dançando, é o meio que ele está. Se ele era um auxiliar e de repente ele passa para ser um CEO, você concorda que existe uma distância? Ele não vai poder continuar se relacionando, não que ele não possa, ele pode, mas pelo menos durante o período, quando sair todo mundo para almoçar, ele não vai sair com a turminha de auxiliares, ele vai sair com a turminha de CEOs, porque aquela é a realidade dele agora. Então essa questão do dinheiro, ela é muito complexa. E eu já falei uma coisa que uma vez uma pessoa disse assim, eu faço rodas de conversa. E numa roda de conversa uma pessoa disse assim, eu não quero ganhar muito dinheiro porque eu vou ficar uma pessoa ruim. Você é o que você é, acredite, com dinheiro ou sem dinheiro. Isso é índole, são princípios e são valores. O que acontece é que quando você está com o dinheiro, você precisa inclusive ter educação financeira e ter ética para saber qual é o caminho que vai seguir. Mas tem um outro agravante. Se você é de uma família muito simples, você concorda que a família também acha que o teu dinheiro não vai ter fim.
E se você vai trocar o carro, então você pode ajudar o sobrinho que precisa comprar um material escolar. Se você vai comprar um apartamento, você pode ajudar o primo que não está conseguindo pagar a geladeira. Isso é muito complexo, isso é muito sério e isso é muito triste. E muitas pessoas se afastam, sim, da família quando elas ascendem, para elas conseguirem pelo menos se estruturar, e isso é muito comum, e depois elas voltam para auxiliar dentro das condições que elas podem. Você já viu aquela que as pessoas fazem muita analogia da história do avião, né? Se você anda de avião, eles fazem aquela orientação que quando caírem as máscaras, no caso de alguma despressurização, algum acidente, a primeira coisa que você faz é pôr a máscara em você. Não importa se você tem do lado o teu filho, um bebezinho ou um velhinho. Você tem que você ter condições, força e estrutura para poder ajudar. A mesma coisa com o dinheiro. Se você não puser a máscara em você, você não vai poder socorrer. É contrário, a chance de todo mundo ir para o buraco. A mesma coisa com o dinheiro. Entendi. Você mal começou a ascender. Você ainda está numa trajetória. Você ainda não está pertencendo, digamos, a um outro patamar, um outro mundo, uma outra realidade. Mas você está indo nessa direção. Se você, que é o que eu disse, muitos se afastam durante um tempo e são mal interpretados, é para se estruturar. E depois ele volta e muitas vezes auxilia. Ou não, tem outros que não auxiliam. Mas o problema não está no dinheiro, que nem eu digo, está por quem está lidando com o dinheiro. Então é complexo? É complexo. Dá para criticar? Não dá para criticar e não dá para julgar. Por isso que eu sempre digo, cada caso é um caso. Cada família é uma família. Então podem ter os dois casos. Pode ter um caso que a pessoa já não tinha uma índole muito boa, e de repente o dinheiro só potencializou. Só potencializou. Isso. É exatamente o que eu digo. Só potencializou. Não é que o dinheiro fez ele mudar, não. Ele tinha aquilo. Você talvez não percebia. Porque não tinha dinheiro. Na hora que você tinha, você está com o poder na mão, você diz agora. Dinheiro é poder? Dinheiro é poder. Ó. É só o poder. O dinheiro, essa frase é muito forte, eu acho, mas o dinheiro compra tudo? Dependendo o que você considera que é esse tudo, né? Você acredita que está comprando. Por isso que eu digo. Tem gente que diz assim, dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Isso é muito relativo. Quando você tem dinheiro, você, sei lá, usando uma coisa bem simples, um homem se apaixona por uma mulher e diz, eu quero aquela mulher. Ele faz com o dinheiro tudo que ele pode para conquistar aquela mulher, quando na verdade aquela mulher ela não é o dinheiro que ela quer. Quer ou não quer, é ele. E não é por ele ter ou não ter dinheiro. Então é muito complexo isso. Agora, dinheiro é poder? É puro poder. E se ela quiser só o dinheiro, o relacionamento deles está fadado ao fim, né? Porque é um relacionamento baseado no interesse. Eu juro pra você, eu acho que eu nem entro nessa seara, porque é um jogo psicológico muito sério. E às vezes as pessoas renunciam à própria liberdade em prol disso que você falou. Eu não gosto daquele fulano. Eu não gosto do jeito dele. Não tem nada a ver comigo. Mas eu vou viajar o mundo do lado dele. Eu não vou perder essa chance. Só que tem gente que aguenta firme e tem gente que não aguenta e acontece essas tragédias todas que Entendi. a gente... Mas é muito complexo. Isso eu acho que é um assunto muito... delicado. De pessoa para pessoa, de princípios, de valores, de ética e até de espiritualidade no meio dessa brincadeira. Sim, sim. Janina, agora tem um outro dado que me impressionou muito. A primeira razão pela qual os casais se separam não é a infidelidade, é o dinheiro. Com certeza. O jeito de se administrar o dinheiro ou a falta dele. E é aquilo que você fala, né? Cada casal, todo mundo tem uma história e tal. Mas dentro do casamento, de um modo geral, como lidar com o dinheiro para que ele também não seja uma maldição ali pro casal. Então eu quero te falar que eu sei diversas histórias de casais, histórias até bastante complexas, como a moça que se casou. Sabe o que eu acho interessante? Eu falo isso até nas minhas palestras, né? Você vai pra cama com uma pessoa, existe maior vulnerabilidade do que duas pessoas peladas? Não, você está totalmente vulnerável. Verdade. No entanto, vocês nunca trataram do dinheiro porque achavam que era
Ai, mas como que eu vou falar? Parece que eu estou interessada, parece que eu estou invadindo a privacidade, a intimidade dele. Oi? Como assim? Você vai viver com uma pessoa, você vai ter filhos com uma pessoa, vocês vão criar patrimônio junto e vocês não vão conversar quanto que você ganha, quanto que nós ganhamos, quanto que nós vamos fazer de reserva, para onde que nós vamos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos guardar. Juntos, né? Lógico! É que nem eu disse, o problema não está em quem vai administrar. E o problema não está que nem o pessoal diz assim, Janina, conta conjunta ou conta separada? Janina, conta conjunta ou conta separada? Vocês é que decidem, o problema não está na conta conjunta ou separada. Eu sei de um casal, ambos arquitetos, lá no topo, ganhando muito bem, logo que ficaram noivos, começaram a fazer tudo e conta conjunta. Casaram com a conta conjunta, tudo muito bonitinho. Essa moça me procurou depois de tanto que as amigas falaram tanta coisa no ouvido dela, resumindo, depois de 20 e poucos anos de casado, viajando para o exterior, tiveram filhos, tudo maravilhosamente bem. Só que os dois tinham profissões muito rentáveis. O que ela descobriu? Que eles viviam todo aquele glamour e toda aquela condição de vida só com o salário dela. O dele, ele tinha outra família. Mira, nossa. Aí eu te pergunto... E a conta era conjunta? A conta conjunta. Mas ela não estava nem aí. Ela não estava nem aí. Ela não olhava a conta. Ela pegava o cartão, usava e ela adorava, porque... E eles realmente tinham uma vida de sonho, viajavam para tudo que era. E ela devia ganhar muito bem também. Os dois, só que eles ganhavam tão bem que só o dela mantinha aquela estrutura. Rapaz. E outras histórias. A moça também, inclusive conhecida da minha filha, casou 6 meses depois. Um dia ela passou mal, não foi para o trabalho. Não, acho que um pouco menos. Eles já tinham começado a comprar o apartamento antes e pagavam. E aí ficou combinado: você faz isso, eu faço aquilo. Nunca perguntou quanto que cada um ganha. E ele era responsável por pagar o apartamento. Um apartamento lindo, top, um apartamento muito bom. O que aconteceu? Ela um dia passou mal, ficou em casa. Chegou o oficial de justiça. O apartamento. Eles estavam perdendo o apartamento. E ela nunca soube disso. E não foi traição. E é isso que eu chamo, inclusive, eu chamo de traição, infidelidade financeira. Traição financeira. Acho que isso também pior existe. Eu não sei o que é pior. Depende da maneira como as pessoas... Mas você vê como a questão não está no dinheiro. Entendi, Janina. Eu acho que você deu um exemplo muito bom, né? Que as pessoas têm que é a maior vulnerabilidade que duas pessoas ali, sem roupa, né? Totalmente à mercê, mais vulnerável impossível. Mas elas não conseguem. E acham que falar de dinheiro com o outro é invadir a intimidade. Oi? Você acha que sinceridade é a palavra que tem que ser usada ali? Acho que é falta de caráter mesmo. Sério? Eu acho que você, quando faz todas essas coisas, você faz de forma consciente. Eu digo assim, em não tratar essa situação. Não fazem por falta de educação financeira, por falta de preconceito, porque as pessoas dizem, não vai perguntar, não vai falar isso, e ficam supondo o que a pessoa tem ou deixa de ter. Se você é casado e está assistindo, hoje à noite no jantar, olha que bom assunto. Qual é o seu salário, amor? O que nós vamos fazer? Eu estava numa palestra, a moça disse, meu marido hoje vai ter que me falar tudo que ele faz com o dinheiro. Quanto? Eu disse, vai devagar. Quanto você está gastando com cervejas, por exemplo? Eu estou brincando aqui, mas assim, eu acho também, Janina, que é um outro componente aí, que o assunto dinheiro não seja um peso. Porque do jeito que eu tô fazendo, eu tô brincando, mas é como se fosse um interrogatório, né? Quanto que você quer? Eu acho que não é. Se um casal, vamos nos casar ou vamos viver junto ou qualquer coisa, que a primeira coisa, que nem eu disse, o dinheiro tá em tudo. A festa que nós vamos fazer ou não, depende de dinheiro. O que nós vamos pôr dentro do apartamento ou não, depende de dinheiro. Vamos viajar ou não, vamos fazer... O filho vai estudar no colégio particular. Tudo depende de dinheiro. Não, então tá bom, você cuida disso, eu cuido daquilo, mas eu não sei o quanto que ele ganha e quanto que é a porcentagem daquilo que eu disse para ele se responsabilizar. E ele também não sabe de mim. Mas eu não me meto. É complexo isso. Bem complexo. É muito complexo. Por isso que eu disse que cada caso é um caso. Eu sou da opinião que as pessoas devem sentar,
Conversar não é investigar. Pode ter um vinho ali para conversar, para ficar melhor. Inclusive, você falou uma coisa que eu vou puxar um outro gancho. Bom, já entenderam os casais, né? Eu vou puxar um outro gancho. O que é supérfluo e o que é essencial? No casamento é muito importante. É muito interessante essa história de supérfluo e essencial, porque isso na pandemia eu fazia umas lives diárias até para ajudar as pessoas e tudo. E eu lembro que uma vez chegou um casal, eles estavam assistindo a live e disse assim, Janina, nós estamos trabalhando home, houve uma redução do salário, não sei o quê, mas a gente continua tomando vinho às sextas-feiras à noite. Isso é supérfluo? Nós devemos parar? Eu acho muito engraçado essas perguntas. E eu disse assim, para vocês é supérfluo? Não, a gente está achando que está começando a pesar, mas só vocês podem decidir. Mas aí ele disse assim, mas nós vamos explicar para você por quê. Olha só, ambos trabalham, não têm filhos. E são aparentemente muito apaixonados. Mas como eles trabalham muito, chegavam muito cansados, a sexta-feira à noite era o momento deles. Então eles abriam vinho, eles ficavam lá, namoravam, ficavam até tarde, se tinham um filho, seja lá o que for, era o momento deles, quando eles consumiam o vinho. Quando eles começaram a ficar home, eles comentaram que para eles não estressarem, não ficarem, eles continuaram, cada um num canto, praticamente passava o dia, e na sexta-feira eles continuaram com esse hábito, e que eles estavam bem, mas que tinha gente dizendo que eles tinham que parar de tomar vinho. É que nem eu te disse, todo mundo sabe dar um conselho para resolver o teu problema, né? E quem deve viver isso é você. Veja você se aquilo é importante para você. Eu falei para esse casal, o vinho de vocês não é supérfluo, na minha opinião. É essencial. E busque ajuda, né? A Janina, ela vai dar as redes sociais, os contatos dela aqui, você precisando para procurar. Janina, já estamos acho que indo para o final aí do nosso bate-papo e eu não posso esquecer de um outro assunto que você citou aqui, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, que é o cheque especial. Nós falamos de cartão de crédito, vamos falar um pouco também do cheque especial. Porque o cheque especial é uma tentação. Porque ele está lá, disponível, você pode usar, e aí depois de algum tempo, parece que ele já faz parte do seu orçamento, e o seu dinheiro cai, desconta, e aí você já pensa que vai usar o cheque especial e usa de novo, e o banco cobra juros, e é outra situação muito complexa. Lembrando sempre, né, como você fala, cada pessoa, cada história, cada situação, mas uma coisa inicial ali, como que a gente vai lidar com o cheque especial? Ou ali, agora outra pergunta, ter ou não cheque especial? Pois é, você respondeu o que eu ia dizer, na dúvida. Você não é obrigado a ter o cheque especial. Você chega para o banco e diz, eu não quero cheque especial. Ou então você reduz drasticamente. Que nem uma amiga minha, ela tinha 2.000, ela disse, põe R$300 para um socorro e tá bom demais. E o banco tem obrigação de tirar aquele limite à tua disposição. Então, se você não souber lidar com o cheque especial, que nada mais é do que um empréstimo na hora que você tocar naquele dinheiro. É o empréstimo mais caro que existe. É fácil, é rápido, você nem sente, não sente a hora que você está gastando. Mas na hora que nem você acabou de falar uma coisa que é até triste. Entrou o salário, a primeira coisa que o banco faz. Ele não quer saber se você tem, não tem, se tem. Ele vai tirar o empréstimo dele. E não é o que você gastou, é o que você gastou acompanhado de juros e acréscimos a mais. Lembrando sempre que você pode deixar o seu like e se inscrever no canal, por favor. Que o papo tá muito bom mas tá acabando, Janina, olha só. Eu gostaria que você voltasse aqui, Janina. Quem sabe? A gente pode voltar com um tema específico, de repente. Bom, muito bom. Hoje tá bem assim amplo, né? Mas vamos lá, Janina. Última pergunta aqui, né? Última questão. Ok, já estou endividado no cheque especial. Igual meio que eu falei do cartão de crédito. Nós podemos usar as mesmas saídas de linha de crédito com menos juros, esperar e depois quitar e tal, ou tem alguma outra situação e você vai colocar para mim. E outra coisa, o LIS, o limite de saque, o cheque especial,
ele é supérfluo ou ele é essencial? O que é supérfluo e o que é essencial quando nós falamos de dinheiro? Eu gostei, nunca ninguém perguntou se o cheque especial, o liso ou qualquer coisa similar é supérfluo ou essencial. Eu entendo que ele é supérfluo. Supérfluo se você tiver toda uma organização, você faz o teu orçamento mensal, você tem planejamento, você tem todo um histórico de como lidar com seus recursos financeiros, você vai ver sim que é supérfluo. Tanto que tem gente que nem se preocupa, o limite está lá, a pessoa ignora, porque ela sabe que aquele dinheiro não é dela. Então ela não tem problema com aquilo, fica lá, entendeu? E ela nunca vai usar a ponto de chegar lá, porque é automático, né? Acabou o teu dinheiro, eles entram no cheque especial. Então eu entendo como supérfluo. Mas o supérfluo e essencial é uma coisa um pouquinho mais delicada. Durante a pandemia, muitos educadores financeiros começaram a criar listas de supérfluos e essenciais. E isso vocês têm que ter muito cuidado, porque o supérfluo e o essencial dele não tem nada a ver com o meu e vice-versa. Eu atendi uma vez uma moça que nem a história que eu contei do rapaz do vinho, tem uma moça que ela me procurou, ela estava desempregada. E quando eu vou fazer esse trabalho, eu peço os extratos, eu peço tudo até para ver como que a pessoa consome, qual é o comportamento dela, o que ela compra no crédito, o que ela compra à vista e tudo. E aí eu entendo como é o comportamento através dos extratos. E eu vi no extrato dela ela desempregada, estava lá, toda semana, né, manicure. Aí eu pergunto, manicure para quem está desempregado é essencial ou supérfluo? Eu diria, logo de cara, que é supérfluo, porque ela está desempregada. Porém, nós temos que entender, e eu aprendi isso com você, Janina, e a pessoa desempregada pode ter um problema gravíssimo de autoestima, de tristeza, e ela quer procurar um emprego novo, e a unha estar bonita pode ser uma influência muito Perfeito, importante. Olha a resposta dele. Perfeito. Era isso que eu ia dizer, porque em muitas palestras que eu digo, pessoal, é lógico que é supérfluo. Quando eu olhei, eu não falei para ela, sério, eu só disse assim, eu observei que toda semana você está na manicure. Ela disse, Janina, não fala nada. Isso aí é uma coisa que eu não posso abrir mão. Sabe por quê? Eu tenho sido chamado para fazer entrevista. E se é o que você falou, e se eu não estiver com as minhas unhas perfeitas, e como eu gesticulo muito, falo com as mãos, assim que nem eu falo muito com as mãos, se a pessoa olhar para minha unha e ela não tiver em ordem, eu vou acreditar que ela está reparando na minha unha. E eu fico tão nervosa que até se ele perguntar o meu nome, eu sou capaz de gaguejar. Então aquilo me prejudica. Então eu pergunto, é supérfluo ou essencial? É essencial. Ela tem muito mais chance de estar bem, se sair bem numa entrevista de emprego e pegar um bom emprego, se ela estiver com as unhas. Então vocês percebem que supérfluo, essencial, não dá para você ficar listando para o outro. Cada pessoa tem que identificar. Vou dar o último exemplo. Em plena pandemia também um rapaz, ele estava direto home office. E ele falou, Janina, eu uso um perfume caríssimo, não sei o que, eu sempre usei, todo mundo gostou. Ele acabou, e você acredita que um dia eu estou, e ele punha o perfume mesmo ele home, quando ele tinha reunião. E o que ele percebeu? Ele estava sem perfume, todo mundo olhou e disse assim, fulano, você está bem? O que aconteceu? Você está diferente, parece que está triste. Aí que ele deu conta o quanto o perfume era importante para ele, mesmo home office. Porque o perfume lhe dava, isso que você falou, né? Autoestima. Ele se sentia, estou trabalhando, estou em reunião com a diretoria. Então vocês percebem, gente, cuidado com os outros ficar dizendo para você, para de comprar isso, é você que tem que identificar. E a RRDD, isso que ela faz você identificar e você decidir. Eu não quero mais comprar essa água, mas eu quero continuar comprando essa tinta. Eu não quero mais fazer isso. Mas aí você decide e você administra da melhor forma possível. E outra coisa que eu ia falar, Janina, assim, a situação está mais difícil. Tem a manicure X que cobra um valor. Será que tem outra que de repente cobra um valor melhor? E eu continuo fazendo a unha?
Isso também é muito pessoal, Muito né? porque a pessoa pode gostar. Isso também vai muito de você. Tá bom, Entendi. ela cobra mais barato, mas eu não me sinto tão bem. à vontade, tão Entendi. confortável, não acho que ela faça Isso tão bem asepsia. emocionalmente não vai ser Sabe, bom. eu gosto de bater papo com aquela outra. E não dá pra gente fazer esses julgamentos. Por isso Entendi. que eu falo. É muito complexo. É né? muito complexo e a gente tem que respeitar. Isso se chama empatia, né? Empatia não é se colocar no lugar do outro, é entender os motivos e a questão da outra pessoa. Eu não posso me colocar no teu lugar. Eu sou uma mulher longeva, negra, tenho filhos. Como que eu posso querer me colocar no seu lugar, um menino de 40 anos, jovem? Não existe isso. Agora eu Obrigado pelo menino. Fiquei feliz agora. Hein? Agora eu posso Faz tempo que eu não ouço menino. Agora eu posso ter a empatia de te escutar e compreender o que você está sentindo e como está se sentindo. Para fechar, então, Janina, vamos lá. Lições aqui para você agora anotar isso, importante. Hein? E eu também vou anotar isso aqui. Primeira lição: coloque no papel. Sim, fundamental. Enxergue, materialize todas as informações, você coloca aqui para você enxergar. Segunda lição, muito importante: não haja por impulso. Tome cuidado. 24 horas. Tome muito cuidado. Se for para comer um bombom, beba água. Se for para comprar alguma coisa, espere 24 horas. E não vá no supermercado com fome também. Isso todo mundo Porque fala. o mercado deixa tudo ali. E eles já fazem estrategicamente. Terceira lição: entenda o que é superficial e o que é... O que é supérfluo e o que é essencial. É o teu supérfluo, é o teu essencial. E respeite isso, porque isso também, como ele falou, você estando com autoestima, você está melhor e você lida melhor com os teus próprios recursos. E a quarta financeiros. lição para os casados: sente Converse. olho no olho e conversem sobre isso. Conversem, gente. Isso vale para Conversem. mim, vale para todo mundo. Isso é muito bom, converse. Eu sei que não é fácil, não é uma regra única, porque existem N situações. Pode não ser uma conversa boa no primeiro Mas se momento. você vê e se já sentiu essa necessidade, tem vontade, vai devagarinho, que eu acho que vale a pena e contribui com o casamento. Eu acho, Janina, sempre que assim, que uma conversa só pode ser pesada, né? Mas uma conversa almoçando, jantando, tomando um lanche já é diferente, né? Janina, obrigado. Obrigada a você por essa Gostei oportunidade, porque eu falo que eu gosto muito do que eu faço. bom, E quando eu Janina. posso. E você deixa a pessoa muito à vontade. Obrigado, Janina. Então É fica nossa um intenção. bate-papo e isso é mais. Legal. É mais produtivo. Muito obrigada. Fico feliz, Janina. Janina, dê agora, aí pode ser para essa câmera aqui, suas redes sociais, seus contatos, como que as pessoas podem te achar. Vocês me encontram ou Janina Jacino ou, preferencialmente, Finanças Sem Fronteira. Tá? Finanças Sem Fronteira. Financas, na verdade, tudo junto. Por exemplo, no Instagram, @Financas Sem Fronteira. E todos os outros, qualquer outro, como é que a gente diz? Qual é Rede social. Qualquer outra rede social, sempre. Finanças Sem Fronteira ou Janina Jacino. E com certeza vocês vão me encontrar. E deixa eu falar para vocês, todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, tem uma live com a Janina sobre educação financeira comportamental. Impreterivelmente. Você está tomando café antes de sair de casa. Isso mesmo. Comendo pão. É isso. E aprende. Entendeu? É isso que eu falo, para vocês terem uma semana de reflexão e descobrir que é possível fazer diferente. E eu sempre peço uma indicação para os meus convidados de livro, filmes, documentário, seriado, enfim, que tem a ver com o trabalho, tem a ver com o nosso bate-papo. Janina, o que você pode indicar? Eu já li muitos livros e vou ser muito honesta. Assim como eu digo que é muito delicado essa questão da educação financeira, é muito delicado o momento que cada pessoa está vivendo, né? Então, que nem aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre. Nossa. Dependendo do teu... nossa, eu não sei se é nossa legal ou nossa... Já li esse livro. Entendeu? Tem outro, Inteligência Financeira. São tantos os livros que eu prefiro não um livro diretamente relacionado à questão financeira. Mas tem um livro que vem muito ao encontro do que eu falo, que se chama O Poder do Agora.
O Poder do Agora, se vocês chamarem no Google, eu não lembro o autor, infelizmente. O Poder do Agora é exatamente isso. Comentem aí no autor aqui pra gente, por favor. As pessoas vão comentar no YouTube. É, isso. Comentem o autor direitinho, vocês vão gostar. E um outro livro que eu gosto muito, esse eu sei o autor, é de Léo Buscaglia. É um livro que fala Vivendo, Amando e Aprendendo. É um livro muito delicado, um livro que fala da vida e fala disso, né? Dessa relação das pessoas. E essa relação das pessoas, ela é regida por energia, e essa energia inclui, inclusive, o dinheiro. Tem uma frase que eu quero deixar para vocês, e que eu criei essa frase, que eu digo: dinheiro não sobra, dinheiro não falta, dinheiro se administra. Muito obrigada. Muito bom, com essa frase sensacional, nós vamos finalizar esse episódio. E vou lembrar de novo, deixe seu like, se inscreva no canal se você gostou desse bate-papo. Comente aqui com a gente, mande perguntas também, a gente repassa aqui pra Janina. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Beijão para todos vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.